Oscar Metzavá, artista. A minha primeira experiência e única experiência com a ayahuasca, e há anos eu aguardava a oportunidade para me permitir e ter a possibilidade de estar com pessoas com experiência com a ayahuasca e em um lugar que fosse especial, talvez no momento certo, né? Já tinha ouvido vários relatos de amigos, de outras pessoas, leituras sobre a ayahuasca. Para mim, a ayahuasca não é o efeito dela em si. Lembra, o meu conhecimento como médico, eu posso compreender a questão da farmacodinâmica, né? Mas em si, para mim, a questão é a questão cultural e de ritual, que junto com o efeito psicoativo que a ayahuasca traz, pode proporcionar para você. Então, para mim, sempre fiquei aguardando esse momento e fui. Eu tive um convite da família Pianco, da tribo Axaninca, lá no Acre, na região, na fronteira com o Peru, região onde provavelmente tenha surgido a ayahuasca, talvez séculos atrás, talvez mais que alguns séculos ainda. Não se sabe bem, né, a origem como se conseguiu fazer a ayahuasca. Mas assim, o mais importante para mim assim foi ser convidado para participar de um ritual. Existe um dia específico do ano. Axaninca quer dizer povo das estrelas, né? E eles consideram aquela época do ano. Eles consideram a relação onde o cosmos, né, que é uma das fronteiras da espiritualidade deles, junto com a floresta, que é a outra fronteira deles, de espiritualidade em relação ao homem, é o momento que eles dizem naquela época que as estrelas, o cosmos, se conecta com a floresta. E eu sempre acompanhei muito a questão da cultura nativa toda da América do Sul, e bastante, principalmente a cultura axaninca, da sua relação, exatamente com a sua relação, a questão espiritual, cultural, da relação do homem com a floresta e o homem com o cosmos, né? Isso chega à questão divina deles, da sua espiritualidade. Então, essa oportunidade de poder estar junto com o xamã Benki, junto num ritual, na festa, né, do Piarete, que é essa semana que ocorre, e tem um determinado dia onde os axanincas, eles consideram um momento de intersecção entre o espírito do cosmos com o espírito da natureza, da floresta, e nós, o homem, acontece nesse período do ano. Esse ritual do Piarete, ele acontece com um preparo na sua questão espiritual dessa relação homem, floresta, cosmos. E a ayahuasca, ela serve como um veículo de passar essas fronteiras e de se integrar numa só.
Eu nunca havia experimentado a ayahuasca. A minha viagem para lá não foi para experimentar a ayahuasca, e sim para experimentar o ritual, compreender, poder estar o mais próximo possível de um ritual dos mais primitivos, talvez, que nós podemos ter a oportunidade de experimentar. Ele serve como facilitador, mas acho que o que ajuda a conduzir para uma experiência que nem eu tive é realmente os elementos ritualescos, o legado ancestral do Paua, que é o Deus deles, a forma como eles entendem a questão divina. Foi uma experiência, para mim, interessante como artista, instigante pelo meu lado cético como médico na área das ciências, e como uma pessoa que, né, a mim, que faço questão de experimentar elementos culturais de várias regiões do planeta e me permitir a acompanhá-los, encontrar a mim mesmo na própria viagem, numa experiência metafísica ou espiritual que se dá com o ritual junto com a ayahuasca. Os elementos dos cânticos, os elementos do ritual, da dança, dos gestos, os elementos visuais que são criados pelas suas pinturas, pelos seus desenhos étnicos, gráficos, que representam tanto o cosmos quanto a natureza, era o que me ajudou a conduzir de uma forma onde eu diria, me preparei conscientemente, da mesma forma que eu me preparo para uma meditação, um momento de foco, concentração, ao mesmo tempo de abertura para a percepção de todos esses elementos ritualescos, e permitir com que a ayahuasca me conduzisse de alguma forma, da mesma forma que conduz a eles há séculos e séculos e séculos, nesse encontro espiritual entre a natureza, na relação do cosmos e o homem. A mim foi um encontro de todos esses elementos, encontro da minha consciência do entorno do que acontecia, do que eu talvez imaginasse, e ao mesmo tempo uma condução, onde eu, uma pessoa talvez bastante sensível a elementos visuais e imaginários, pudesse fazer uma viagem espiritual, eu não diria de uma alma profunda, como as pessoas citam algumas vezes, de transformar a sua vida, a sua personalidade, de outros momentos psicológicos de cada um, de quais eu já tive conversas com várias pessoas que têm utilizado. Não foi essa a minha procura. A minha procura foi exatamente experimentar aquilo que uma tribo indígena e de amigos que me receberam com todo o conforto e com todo o carinho e com toda a atenção dada a mim nos seus rituais para ajudar na condução dessa experiência espiritual deles, que me permitisse como artista poder experimentar e a partir dela identificar os elementos, os fragmentos de memórias que eu tive nessa minha viagem espiritual ou metafísica e poder compartilhar depois com os outros, talvez não só contando aqui,
parte disso, mas através minha instalação, minha vídeo instalação artística, através das minhas fotografias que eu considero fragmentos de memória dessa minha viagem espiritual, através da ayahuasca e do ritual do Piaretze, de uma pintura no final que fizesse a síntese dessa experiência, foi o que me levou a essa viagem, ao encontro, para mim, talvez mais próximo do local mais puro, virgem, da origem da ayahuasca, mais primitivo na sua questão, eu diria talvez mais livre do que as outras formas que eu já vi de experimentar a ayahuasca. Não? Uma liberdade para experimentar como um ser humano, de experimentar com pessoas de confiança, pessoas que têm o domínio dessa experiência, do ritual e do preparo, e um domínio como artista, através dessa liberdade de se permitir uma experiência espiritual nova, diferente de outras. Talvez um pouco próximo, eu diria, já que eu estive no Himalaia, depois de uma experiência no centro de Dalai Lama, lá em Dharamsalan. Para mim foi a ayahuasca me ajudou, me permitiu a criar, ao mesmo tempo, um desprendimento do aqui, mas ao mesmo tempo me permitiu foco e confiança nessa liberdade de poder transcender e ter atenção a tudo que me ocorria numa questão visual, imaginária e emocional.